Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Fecha. É com prazer que chegamos no último episódio dessa temporada e foi uma alegria fazer esse programa nessa temporada, foi muito bacana, um monte de aprendizado, uma coisa que super nova para mim, eu nunca tinha feito. Então foi uma experiência incrível, mas eu acho que é um momento de repensar e de fazer coisas novas, de trazer coisas novas. Eu acho que a gente já tem um bom experimento aqui para fazer coisas bem mais legais também. Então se preparem, vem coisa legal por aí. Antes de mais nada, feliz Dia das Mães. Já é Dia das Mães para quem é mãe, que tá aqui na live. Tem a Fernanda Fonseca, que eu sei que é mãe. Minha mãe deve estar por aí, se não tá. Feliz Dia das Mães, mãe. Para os pais que são mães. Mãe que é pai, para todo mundo. Feliz Dia das Mães. Aproveitem esse dia. Quem tá com a mãe, quem puder tá com a mãe, que sorte. Quem não puder, assim como eu. Então, beijinho de longe para a mãe. Feliz Dia das Mães para todas. Sendo o último programa, eu preparei bastante coisa legal e uma convidada especialíssima. Vai ser a Carolina Oda agora no nosso primeiro bloco. E depois, no segundo bloco, Vinícius Santiago, lá do Rio Grande do Sul, um sommelier também super experiente, com vivências diferentes de tudo que a gente falou até aqui no Fecha até hoje. E óbvio, aquelas brincadeiras de sempre, soletrando, forca e aquelas perguntas que ninguém faz, aquelas coisas que ninguém fala e tudo isso hoje aqui no Fecha. Vamos chamar então a nossa convidada para a live com Gabi, Carolina Oda, ela que tem um background incrível na gastronomia, na hospitalidade. Seja bem-vinda! Oi! Tô numa versão cozinheira hoje, ó. Hoje tá a versão cozinheira, vamos falar de cozinha? Eu tô cozinhando oficialmente, eu falei, gente, meu cabelo vai assim mesmo agora. Ah, tá linda, tá ótimo, até porque tá na moda agora, né? Isso, Usar tá, os porque ninguém lentes. mais arruma o cabelo, então tá super na moda você prender. Exatamente, tá linda. Seja bem-vinda. Muito obrigada! Você está na Olha, live com Gabi. Esse é o nosso divã. Eu acho que você dispensa apresentações, mas eu gosto sempre de falar eu gosto de falar dos currículos das pessoas, porque eu acho que são coisas importantes que a gente faz na vida da gente que precisam ser faladas, precisam ser contadas. Você é um dos principais nomes da gastronomia hoje. Faz essa ligação entre alimento e bebida de uma forma muito bonita. No seu site, inclusive, tem algumas dessas frases que eu acho incríveis. Primeiro que você tem uma apresentação que você faz que se chama O Fator Humano como Ingrediente. sim. E eu acho isso demais, porque é uma das coisas que eu acredito também. Não assisti ainda essa sua apresentação e eu quero assistir assim que possível. Mas você hoje é professora na PUC, é professora na EG, tem suas palestras próprias, é consultora para bares, restaurantes e afins, tanto de Sim. bebidas quanto de serviço. E que mais? Viajou o mundo, O já programa fez de televisão. programa de televisão, exatamente. Já foi jurada no reality show de GNT, que foi também super bacana. Foi bem legal ter essa presença do serviço naquele programa. Eu assisti alguns episódios e achei muito legal essa presença. Alguém falando de serviço de verdade, né? Não Não, pois é. decorado. Muito A legal. gente conseguiu colocar na televisão o garçom, isso foi incrível, assim, acho que foi super legal. Esse projeto foi o primeiro do mundo, acho que teve, que foi o da Academia da Boa também, que foi só passou no Rio de Janeiro, e tem no YouTube. Mas é isso, tem são muitos anos de carreira também, né? Então deu para acontecer um monte de coisa.
Eu acho que eu construí minha carreira também de um jeito diferente, que eu não me vinculei muito tempo a empresas. Eu sempre fui desenhando de um jeito que eu pudesse ficar livre, e isso me permitiu fazer muita coisa, né? Você começou como atendente de bar, aqui em Eu São Paulo comecei. mesmo. Isso, eu fiz gastronomia, e aí eu queria saber o que acontecia do lado de lá do balcão, do lado de lá da cozinha, né? E aí eu fui trabalhar como garçonete no bar do Edu Passarelli, no Melograno, em 2008. Começou bem também, né? Sim, sim, foi um bar super legal, ganhava a melhor carta de cervejas na Veja, foi ótimo. E Foi aí uma baita experiência. foi ali onde você acabou focando para a cerveja, porque eu não falei, eu não, em momento nenhum eu falei que sou mulher de cerveja, porque em lugar nenhum da sua apresentação também fala em sommelier de cerveja, mas você é muito reconhecida pela sua Sim, especialidade em cerveja. sim, é porque foi o primeiro, o assunto, vai, onde as pessoas me conheceram, e eu realmente trabalhei com cerveja, só cerveja durante muitos anos, e eu comecei a mudar um pouco isso, acho que no final de 2017, acho, talvez, e comecei a dar uma desenhada da carreira para ser um pouco mais ampla, não só cerveja, porque o mercado estava mudando. Hoje o Brasil é o país que mais forma pessoas em curso de cerveja no mundo, e aí eu falei, cara, tá ficando muito, então eu preciso redesenhar. E aí eu percebi assim, não adiantava também de trabalhar líquido, trabalhar cerveja, se não trabalhasse atendimento. E aí, por isso, eu comecei a desmembrar um pouco dessa história de só cerveja. Mas sim, a cerveja é minha base, aí, minha maior Até especialidade. hoje você fala bastante de cerveja ainda, né? Você faz um É, trabalho junto com uma galera da cerveja, sim. intenso, inclusive, né? De divulgação, um trabalho de aprimoramento e que eu vou acompanhando, assim, eu vejo que você muitas vezes dá suporte também para uma turma da cerveja aí, que é bem bacana. Então, porque as pessoas falam, ah, você não é mais sommelier de cervejas. Eu falo, ninguém deixa de ser. Eu falo, eu sou também. Eu sou Uhum. também, e sou também garçonete, sou também consultora, sou também professora. Eu não deixo de ser nenhuma das coisas. Então, sim, eu trabalho com cerveja até hoje. Meu conhecimento, ele está aqui e eu acompanho o mercado ainda. E eu trabalho com cervejarias ainda, mas eu trabalho justamente com esse outro viés. Cervejaria que quer abrir um bar, cervejaria que quer entrar no mercado mais focado em gastronomia. Então, eu ajudo muito mais em direcionamento e em posicionamento hoje do que numa coisa de líquido, sabe? Esse foi um movimento diferente. E em 2016 você fez, pelo menos em 2016, mas foi durante um ano e pouco, eu acho, mais ou menos, você escreveu a coluna do Paladar, que tem uma história que me marcou muito, que foi a publicação do dia 31 de agosto de Gente, você 2016. fez muita lição de casa, eu tô vendo aqui. Eu Nossa, você tá muito faço, eu preparada. faço. Eu sou muito CDFzinha mesmo. Eu procuro. Mas essa era era uma matéria que eu realmente sempre me marcou. E quando eu dou treinamento, especialmente de hospitalidade, quando eu estou falando de hospitalidade, eu cito essa experiência sua, que foi a matéria o nome da matéria é Divirta-se, recomendo garçom no Eleven Madison Park, que Sim, obviamente é uma referência de sim, restaurante. E quando você foi e você contou a sua experiência, e que desde a reserva e tudo mais foi já super diferente, tudo aquilo já foi muito marcante, e me marcou também lendo o seu relato, então por isso que eu gostaria de te colocar no quadro tanta história para olha, contar com gente, eu tô essa adorando isso. justamente com essa história. E eu gostaria que você contasse agora, porque eu li, mas eu nunca ouvi de você essa história do Sim. Eleven. E eu gostaria muito de ouvir essa história, porque de fato acho que é uma história incrível. Então foi muito incrível, né? Assim, o Eleven, ele é o sonho de muita gente da categoria, né? Tipo, acho que muita gente que trabalha com bar e restaurante sonha em conhecer o Eleven Madison, que já foi eleito aí melhor do mundo e tal. E aí eu fui fazer um estágio em Nova York, eu fui ficar 20 dias na época ele fechou, né? O Torst, que é o primeiro, era o único restaurante estrelado Michelin que servia só cerveja. E aí eu fui fazer um estágio lá. E aí eu consegui essa reserva no Eleven Madison. E aí, assim, eu fui sozinha. Foi uma coisa, assim, uma noite incrível. Assim, eu recomendo muito às pessoas. Eu falo, cara, você ir sozinha também. Eu cheguei muito cedo
Eu fui a última pessoa a ir embora. Eu fiquei mais de 5 horas. Foram 6 horas, né? Quase, de experiência. Foram. E assim, todo mundo sabe quem é você, assim, o que você está fazendo lá, se é brasileira, se é da área, se não é. E assim, eu fui embora, pedi uma flor, era a pessoa mais feliz do mundo, assim. Eu acho que aquilo representa muito o que a gente tenta proporcionar. Eu acho que eu consegui Quando viver você muito fez, esse lado. quando você fez a reserva, eles te responderam o e-mail perguntando se havia alguma coisa que eles pudessem fazer para melhorar a sua experiência, Sim, né? E você respondeu que gostaria de fazer um menu harmonizado com quase com tudo exceto vinho. isso. Então, assim, obviamente que para um restaurante desses, a gente já imagina que eles estejam preparados para tudo. Mas sai completamente do óbvio. Quando você fez essa solicitação, tudo, eu entendo o seu lado de tentar conhecer outras coisas também, mas em algum momento você pensou em colocar eles também numa sinuca de bico e falar assim, agora eu quero ver o que eles vão fazer, porque sair do vinho completamente pode ser sair do óbvio e sair da zona de conforto total também, né? Sim. Eu tenho uma coisa assim, eu sou muito movida por causas. Eu gosto de bandeiras, assim, né? Tanto que essa história da cerveja, por exemplo, a hora que eu falo, o Brasil é o país que mais forma pessoas nisso, tá bom. Tipo, meio que assim, estamos com um trabalho meio feito. E, e eu tenho uma coisa assim, meio contra essa hegemonia do vinho. Porque eu acho que o vinho, ele domina na gastronomia, como se só pudesse harmonizar com vinho. E aí a Sim. minha ideia é justamente, tipo, não só ter uma provocação, mas ter um pensamento e também criar bagagem de repertório para o meu trabalho. Porque o meu trabalho não é com vinho. E justamente as pessoas falam, você não gosta de vinho? Eu falo, não, gente, eu adoro vinho. Eu vivi inserida no mercado de vinho durante muitos anos. Eu tive um namorado que tinha uma loja de 500 vinhos. Eu fiquei 4 anos vivendo numa loja com 500 vinhos. Mas eu falo, o vinho não precisa de mim. O vinho tá aí, ó. O vinho tá consolidado. É um mercado que, tipo, todo lugar que você O vai tem vinho vinho. precisa, na verdade, o vinho precisa de todo mundo. O vinho precisa. Mas eu super entendo. E foi uma das coisas que me chamou muito a atenção também. Porque, óbvio, quando você tá nesse meio, você também quer aprender. Eu acho que eu gostaria de ter uma experiência como essa que você teve. Porque justamente eram coisas incríveis. E você comenta lá que foi uma das experiências, um dos serviços de café mais lindos que você já tinha visto Sim. até aquele momento, pelo menos. Foi tudo incrível, né? Fizeram um milk punch clarificado na hora. Assim, eu acho que a gente dá uma possibilidade de ver muito mais coisas, vai, quando você abre, né? Eu acho que quando você sai do óbvio. E aí depois o sommelier me falou que eles têm 10 profissionais de bebida, né, Level Madison. E aí eles se reuniram para falar como que a gente vai, o que que a gente vai servir para ela, Não, né? você imagina o que que dá, o que que não aconteceu, não vai? Porque eu sei que nesses lugares eles fazem uma pesquisa das pessoas que fazem as reservas. Então, obviamente, eles foram pesquisar quem era Carolina Oda, foram entender quem era você, encontraram você em todas as redes sociais, matéria, não sei o quê. Então, eles já sabiam sobre você, já tinham a noção que era um profissional de serviço. E a gente que é do serviço, quando vai receber Ah, alguém do é. serviço, já pode. Gente, não importa se a pessoa é conhecida ou não. Se é do serviço, já vai ser pensado de uma outra forma, já vai ser revisto. E aí você ainda manda aquela solicitação. Eu fico imaginando o briefing dos caras, do tipo, o que que a gente vai fazer agora, o Com que que a essa gente vai menina. servir com essa menina, né? Não E é, e é foi bem isso demais. que você falou, né? Tipo, a gente já tem uma preocupação normal. Aí acho que vem, escreve pro jornal. E aí eu lembro, eu consegui a reserva porque eu pedi pro Alex Atala também. Então, assim, ele Porque eles conseguiu a não. reserva para mim. E você chega fora, tipo, você chega em Nova York, se você já cruzou com o Alex Atala na rua, você vira, tipo, Ah, se eu mostrar minha foto abraçada com ele, tá então ótimo, tá pronto, feito. já Pronto, já posso, vão te tratar diferente. Vamos. já vão me receber em tudo quanto é lugar, né? Então foi incrível, assim, mas o que foi mais legal é que eu faço amizade até com, sei lá, eu faço amizade com o motorista do Uber. E aí no final a confeiteira, que é brasileira, foi na mesa e ela falou, falaram que tinha uma brasileira aqui, vim te conhecer e tal, não sei o quê. E aí depois, a gente jantou junto em Nova York. No dia que eu ia embora, eu dormi na casa dela. É muita coisa de brasileiro.
Já virou best friend Já conheci o forever. cachorro, tudo, assim, falo com ela até hoje, tipo, e foi ótimo, assim. E ela Mas tá lá ainda? Não, ela saiu. ela trocou, ela tá em São Francisco agora, tem outro restaurante estrelado também, mas em São Francisco. Mas então aquela experiência foi incrível, assim. E eu sempre recomendo para as pessoas, principalmente quem me pergunta de harmonização, porque tem curso de harmonização e tipo, os cursos de harmonização são super caros. Eu falo, gente, pega esse valor e também dá uma rodada, sabe? Eu acho que assim, você Sim, pode ter a é teoria, importante. mas nada se compara a você viver, porque a harmonização ela é ocasião, assim, ela não é. A harmonização não é uma ciência exata que existe uma pessoa, tipo, nossa, a pessoa é, tipo, foda em harmonização. E qualquer pessoa pode cair na mão de alguém que fala, tipo, eu não gostei dessa harmonização. Porque é totalmente subjetivo e tem a ver É, com o humor do dia, se você tá feliz, se tá é. triste e tal. Então eu falo para as pessoas, tem que rodar e tem que ver, assim, pra gente é investimento, né? Assim, claro que um jantar desse não é barato, né? Tipo, é isso, 500, US$ 600 num jantar é muito dinheiro. Mas É pra gente é dinheiro, como se fosse mas. uma pós-graduação É, em 5 anos. exatamente, é o dinheiro de um curso, né? E de fato você Exato. sai de lá com uma bagagem incrível. Então, sem dúvidas, eu nunca me arrependi de ter investido. Eu acho que é investimento mesmo nessas experiências, né? Ainda mais em É. lugares assim, para a gente que pensa em serviço. Agora, falando no serviço de lá, na matéria, obviamente, é até uma matéria curta, você não comenta muito sobre o serviço, exceto desses pontos de serviço, do serviço do café, que foi muito mais voltado para as bebidas. E o restante do serviço? É aquela orquestra que a gente imagina? Ah, mas eu acho que o que é legal, né? Leva a ter uma coisa, um quê de informalidade, assim, tipo essa coisa do divirta-se e tal, tipo, é uma coisa mais próxima. É, então isso que é legal, assim, porque não é que é sisudo, porque as pessoas, muita gente que, principalmente quem nunca teve a oportunidade de ir, eu entendo que muita gente não teve, acha que sempre vai ser um serviço super clássico, distante, mão para trás e tal. E não é, assim, acho que pelo contrário. Assim como o Noma, eu visitei o Noma no passado e a Ana, que é brasileira e trabalha lá, a gente conversou e ela falou: gente, aqui no Noma você pode apoiar a mão na mesa. E, tipo, e é um negócio que aqui, todo garçom que a gente treina, a gente fala: não põe a mão na mesa. Não põe. E no Noma pode. E é justamente isso que surpreende as pessoas. Você vai lá achando que vai ser um jantar super sério e chique e tal, e a equipe consegue te trazer muito para perto, assim. Eu acho que o nova iorquino, então, conseguir fazer isso, que é o que a gente fala aqui. Por isso também que eu falo, a gente tem que teorizar muito a hospitalidade e falar disso, estudar isso e profissionalizar essa parte. Porque eu acho o nova iorquino super egocêntrico. Ele, tipo, você para mim é problema meu, é problema seu mesmo, assim. Eu tive umas questões lá, falei, cara, ninguém aqui tá nem aí. Só que na hora de entrar na hospitalidade, eles entram. Então, assim, eles não têm aquilo no coração nato, muitas vezes, mas eles Uhum. profissionalizaram e conseguiram fazer. Então, isso que eu acho muito legal, assim, eles encarnam ali o espírito Encarnam um mesmo. personagem, né? Sim, Minimamente encarnam um sim. personagem e fazem isso muito bem feito, né? Porque eles É, que são. todo mundo no salão encarna um pouco, né, um personagem, mas eu Sim. acho muito engraçado essa discrepância do. Eles É que o são o brasileiro, paulistano naturalmente, piorado, ele assim, é né? mais preocupado em oferecer boas experiências, né? O brasileiro, ele Sim. tem a hospitalidade em si. Quando você chega na casa de qualquer pessoa, você é sempre bem recebido, né? De alguma forma, tem o cafezinho, né? São coisas que já são tradicionais brasileiras. Então tem o cafezinho, às vezes tem o bolo de fubá, e são coisas que são intrínsecas do brasileiro. Fora do Brasil não são todos os lugares, né? Em Nova York as pessoas não têm nem essa cultura de receber em casa, né? Nem te Nossa, gente, servem você em não vai casa, na casa né? das pessoas, é. Mas Você acho que não aqui o conhece. problema é esse, né? Tipo, a gente acha que é nato e aí a gente não profissionaliza. Exato. E aí falta a Então, profissionalização. Apesar é, de ter essa preocupação natural, falta a profissionalização para esse ambiente, né? o Luiz Américo Confortante. ele fala isso, que aqui no Brasil a gente poderia influenciar a hospitalidade mundial se a gente juntasse o nosso espírito acolhedor nato do brasileiro com técnica. Pronto, a Sim. gente tem o melhor serviço do planeta, porque a gente vai ter no coração aquela vontade de tratar bem muitas vezes, mas E com com um técnica. mínimo de treinamento, exatamente. É, sim. Mas por isso que a gente está aqui, né? Para fazer o nosso Sim, trabalhinho, né? De que a formiguinha gente e a espera gente que o vai. atendimento volte, inclusive, né? A hospitalidade ela aconteça novamente. Exatamente. Falando nisso, o que que você imagina para a hospitalidade? Porque é uma pergunta que eu mesma tenho me feito muito e tentado conversar com as pessoas pós-pandemia e lido muita coisa sobre.
O que que você imagina que vai acontecer? O que poderiam ser as principais mudanças no atendimento, na prática mesmo, no atendimento de serviço pós-pandemia? Eu acho que o ponto número um é essa questão de higiene que eu acho que a gente não volta atrás nunca mais, assim, eu acho que a preocupação, a gente é um povo muito limpinho, né, mas assim, de dinâmica de operação, eu acho que isso vai ser muito complicado, as coisas das distâncias, se o talher vai ficar na mesa, se não vai, cozinha aberta, que tava sendo uma baita tendência a cozinha aberta. Eu não sei se continua sendo, porque as pessoas chegam e falam com o chefe na boqueta e falam em cima do prato das pessoas. Então, eu acho que o principal ponto vai ser isso. Acho que a gente vai ter uma preocupação de higiene como nunca teve. E isso muda, inclusive, a operação toda, né? Tipo, o Você recebimento. acha que A máscara hostess, vai. né? Você acha que máscara vai entrar no dress code do Ai, serviço? gente, eu acho pavoroso isso, mas eu acho que por um tempo a máscara. Eu acho que os cuidados vão ser para Acho que sempre, mas logo, a talvez máscara. na reabertura, assim que reabrir, é possível, né? Porque, assim, várias culturas já têm a máscara como hábito, como o japonês. O japonês, ele usa máscara sempre, por respeito aos outros, quando ele tá resfriado e tal. E nem por isso os restaurantes usam. Então, a gente pode ter a cultura da máscara quando a gente tá com alguma coisa, mas não necessariamente usar isso o tempo inteiro, né? Uhum. Eu tenho pensado muito, olhado muito para o Japão nesse sentido, porque o Japão sempre teve, né, essa coisa do distanciamento social, já não se encosta, já não fala perto, usa máscara em todo quanto é É. transporte. Mas para Talvez eles eles não é muito um tenham. sacrifício fazer isso, porque para o japonês não é um sacrifício não se encostar, não Não, abraçar, porque já faz parte da cultura, que né? já não se abraça Agora, normalmente. agora pra gente vai ser complicado. É complicado, né? É muito difícil. O jeito de demonstrar afeto já é a distância, né, do japonês, assim, é meio dando coisas, não é igual a gente que precisa pegar e beijar, encostar e abraçar, né? E falar pegando. Que a gente tá quase pegando o celular, Eu, né, pra conseguir eu encostar nas odeio quem pessoas. fala pegando, mas agora, nesse momento, eu tô até sentindo falta de quem fala pegando. Né? Muito bem, eu tenho um quadro aqui chamado Soletrando. É, E, obviamente, que o Soletrando para você tinha que ser do mundo da cerveja. sim. E aí, do mundo da cerveja, eu uso esse daqui para pesquisa de cerveja, alguma coisa, alguma dúvida em geral, eu vou aqui neste livrinho. E aí, esta palavra que tem 16 letras, não, na verdade é um nome composto, são 16 letras, e eu vou ler exatamente o que está aqui no livro, depois você vai soletrar a palavra, porque obviamente que não é uma palavra fácil, porque se fosse fácil não precisava de todo esse mise-en-scène. Vamos ver. Em 1839 foi fundada a cervejaria Mestansky Pivovar na cidade de Pilsen, atual República Tcheca. 3 anos depois, ela fabricou a famosa cerveja dourada que conhecemos hoje e que recebeu o nome da cidade. Em 1859, essa cerveja foi registrada como Pilsen Beer. Em 1889, passou a ser chamada Pilsen Urquell Pilsenski Prazdroj. E é exatamente isso que a senhora precisa soletrar. Soletrar o quê? Pilsenski Prazdroj. Olha, Pilsen é tipo, os acentos eu não vou saber. Ah, mas eu quero os aceitos também, não é mentira. Gente, A gente pula os gente, aceitos. Gabi, você tá muito de parabéns, tô achando incrível isso aqui. É... P, P, eu não tenho Lembrando que I. que é o atual russo isso, né? Gente do céu. Esse é o difícil do nosso mundo, que as pessoas acham que a gente não tem que estudar tanto. Por caramba. Ó, Pius é P-L-Z-N. P-L-Z-N? Errou. PLZ, ok. E-N. Ok. E aí depois o outro é o quê? Pilsensky. Pilsensky. Ensky. Deve ser N-S-K-I.
K-U-I. Vamos lá. Y. Gente, que não... eu achei que você fosse falar Reinheitsgebot. Acho que é a lei da pureza. Acho que você bobeado. Não, eu Gente, falei, não, eu acho que eu quero você o foi nome de muito uma cervejaria, cruel. assim. Eu sou. Esse quadro, até hoje, só uma pessoa acertou Também? acertou o soletrando. Mas tá bom, vai. Piuzenski foi. Ok. Com Y eu vou dar uma colher de chá, porque é o último episódio. Eu tô Isso, eu tô aqui fechando a boazinha. temporada. Tô aqui hoje, coração, ó, molinho. Prazdrói. Trasdrói. Prazdrói. Pras. P, Prazdrói. P de pato, R de rato, A, S de sapo, Errou! Z. Errou! Z. 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 Z-O-I. Prasdói, sei lá. Errou de novo! É Gente, eu com não sei, J no final. eu nunca vi essa palavra. Eu pulei esse capítulo da Ana Rússia, desculpa. Ó, vai ficar ao contrário. Mas é isso aí, ó. Nossa senhora, ok. Piuzenski, Prazdrói, AS. Ok. Quem Foi tá lá assistindo uma aí, das duvido que aceitou. primeiras cervejarias, em 1839. Come on. Quem inventou a Pilsen? Os caras são importantes. Estamos de Você parabéns, foi menos eu. bem. Você foi bem. Tá de parabéns. Você foi bem. Custe o que custar, você quer fazer, comer, beber, conhecer, whatever. O que eu quero fazer? Comer, conhecer, viajar, seja lá o que for que você ainda tem aquele desejo, que você fala, isso eu tenho que fazer, custe o que custar, o dia que eu conseguir o dinheiro é a primeira coisa que eu vou fazer, ou sei lá. Que você queira ter, que você queira comer, viajar. Eu só penso em viajar, gente. Só penso em viajar. Todo o dinheiro da vida que eu ganho é para viajar e comer. Alguma Uma viagem. experiência que você quer, que você ainda queira fazer, algum restaurante que você não conheceu, que você fala, esse eu preciso conhecer, vou conhecer em breve, que já tá na lista. De restaurante não, mas acho que eu tenho muita vontade de conhecer a Tailândia. E Fernando de Noronha também. Fernando de Noronha é mais possível, né? Mas. É. Aí, ó, Nordeste. Eu falei de Fernando de Noronha, Nordeste, apareceu. Morar no Renata. Nordeste. Morar no Nordeste é sempre sonho, né, gente? Só que Eu quando a vou gente sonha em muito pro morar no Nordeste Nordeste, já. a gente imagina, né, uma casa na beira da praia e viver aquela vida, comprar o peixe de manhã que acabou de ser pescado. É, mas é que eu É acho que Fernando de curtir o Noronha, Nordeste. eu falo que assim, o problema é que Fernando de Noronha, eu me recuso a ir solteira para Fernando de Noronha. Então daqui a pouco, custe que custar, vai ter que, tipo, pagar alguém para ir comigo para Fernando de Noronha. Porque eu não vou sozinha para Fernando Aí de não Noronha. tava, você tava namorando, não tava Gente, namorando? não, eu tô solteira há Não, sete tá solteiro. anos. 7 anos. Somos duas, eu tô assim, quase Então, assim, eu sete, não já nem sei vou mais. para Fernando de Noronha solteira. É, não, eu acho que também não é uma boa. Eu acho que, não sei. Normalmente quem vai solteiro para Fernando de Noronha é porque tem uma festa que vai rolar lá e sabe que o boy vai estar lá já. Então, me falaram assim, Carolina, vai sozinha, não leva bolo pra festa. Então pode ser. Talvez. Muito bem. Você tem algum tipo de mantra? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando você tá Gente, muito puta, tá tudo bem. eu tenho Tipo, um azulejo no meu quarto, tipo, escrito, tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem. Tá um caos, fala, aquela, calma, tá tudo bem. tá Tipo, você tá tudo irritado, bem. tá tudo bem, tá tudo bem. Olha o lado bom, tá tudo bem. Qual foi o maior caos, falando em caos que você já passou dentro de um restaurante, uma situação assim, trabalhando? A Restaurante, situação mais bar, difícil que eu já a situação vivi mais difícil. foi no Melograno. Tinha um casal, eu senti um mezanino, e aí o casal tava no mezanino, e eles pediram, tinha uma cerveja na época que vendia muito, era Semiklos, era a cerveja mais alcoólica que tinha na casa. Era a lager mais alcoólica do mundo, tipo, era umas coisas super forte. E eles pediram assim, uma, duas, três, cinco, sei lá. 25. E assim, virou uma situação.
Quando a gente olhou, a menina tava com o tornozelo no ombro do cara. Oi? E no andar de baixo estava rolando o aniversário de um sócio, com a família do sócio e tal. Então a gente tinha a família do sócio no andar de baixo e uma menina com o tornozelo no ombro do cara no andar de cima para gerir. Eu acho que. E aí foi um caos, eles quiseram entrar no banheiro juntos, aí o segurança foi tirar, aí ela saiu, aí quebrou o salto, ela começou a gritar que ia processar porque quebraram o salto dela, e blá 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 blá. Essa foi a situação mais louca que eu acho que eu já vi, assim, nada chega perto disso. Essa é uma situação difícil. Pegação nesse nível é sempre Gente, muito. não dá. É muito. Gente, até meu primo tá aqui, Rafa. Seja bem-vindo, Rafa. Coisas que os clientes precisam saber e que ninguém fala. Que Primeiro que cliente... eles não têm sempre a razão. O cliente só tem a razão quando ele tem razão. E segundo, uma coisa que o cliente ia ser muito bom se ele falasse. Ele não deveria pedir assim, me dá uma água. Aí você fala, com gás ou sem gás? Limão espremido? Limão rodela? Por que a pessoa não fala, eu quero água com gás com limão espremido? Tipo, eu quero água com gás. A pessoa fala, eu quero uma água. E sempre o garçom tem que perguntar como que é essa água. Então as pessoas podiam saber disso. Tipo, fala completo, nome e sobrenome da sua água. Quando eu vou pedir, eu falo, eu quero uma água com gás, limão espremido, sem gelo no copo, por favor. Então, assim, dá tudo da água. Já dá como sabe que vai perguntar, né? Eu acho que pior do que isso é quando você tá atendendo uma mesa grande e aí alguém pede uma coisa, ou, sei lá, um café. Alguém mais gostaria de café? Não, só um café. Aí chega o café. Ah, eu quero um café. Aí você chega com outro café. Ah, eu também gostaria de um café. Você pode me trazer um café? Mas, Katsu, eu perguntei pra todo mundo. Ô, fulano, você quer um café? Você quer um café? Você quer um café? Ninguém mais quer café. Acabou o café. Acabou. Chega. Chega. Era uma vez só. Uma chance, morreu, acabou. Chega. Acabou. Acabou o café. Carol, dar uma frase. Quais são os seus projetos para o momento? Assim, tem já data para suas palestras? Tem alguma coisa planejado? Nada. Olha, meu plano. Tá rolando aula da PUC? A aula da PUC eu gravei faz 2 anos, né? Você grava, eles vendem durante 2 anos a aula. Então, por isso que sempre tá rolando, sempre tem gente vendo, porque eles ficam vendendo durante 2 anos, mas eu dei essa aula faz quase 2 anos já. Tá. Na EG continua, mas à distância. Meu projeto atual, que por isso eu estou com essa bandana. Eu tenho uma coisa assim, a minha comida do Corredor da Morte é torta de morango. Eu posso estar, tipo, em Paris, eu posso estar onde for, na melhor confeitaria do planeta. Se tiver torta de morango, eu vou comer torta de morango. E aí eu faço a minha também. E aí eu resolvi que eu ia fazer pro Dia das Mães. Então amanhã sai a minha primeira leva oficial vendida de torta de morango. Uau! Que nem precisou ser divulgada, porque já soltou num grupinho e já vendeu tudo. Porque é super difícil, né? Super difícil, é super trabalhoso de fazer. Então é um negócio que sozinha não tem como fazer 50. Então também tem que ser assim, 5, depois 5, porque senão não dá. Então essa é a minha primeira empreitada do momento, porque eu queria sair um pouco do digital também. Tudo é coisa digital. Eu falei, eu quero fazer uma coisa mais analógica, até para minha saúde mental. Legal. Então esse é o projeto. Mas assim, eu acho que eu vou resgatar um pouco do meu lado mais sommelier, vamos dizer assim, porque eu acho que o conhecimento de bebidas está sendo muito importante nesse momento, porque as pessoas estão em casa e, inclusive, o mercado que não caiu é o de bebida, né? Então, sim. Então eu vou resgatar mais esse lado de conteúdo e tal. Eu tenho um projeto que chama De Gole em Gole, que o De Gole em Gole é um projeto... Pois é, eu não acreditei quando estava disponível esse nome para registro. Inclusive está registrado, gente, INPI, já não adianta. E tal. É um projeto para falar sobre todas as categorias de bebida, porque é o meu trabalho mesmo, que eu gosto de circular e tal, assim como eu fazia na coluna do Paladar. Então o De Gole em Gole é um dos projetos. Eu devo ficar entre essas duas coisas agora, cozinhando, nem que seja para permutar. As pessoas estão perguntando, falam, Carol, posso te pedir uma sobremesa, eu te mando um jantar? Eu falo, claro.
Então a gente tá nesse projeto. Maravilha, já é alguma coisa, né? Porque Já. por exemplo, sou péssima em confeitaria. É Muito difícil. ruim, É muito muito ruim, difícil. muito ruim. Porque eu não tenho paciência de ficar pesando tudo e fazendo tudo É, milimetricamente na dá balança. Não dá. um Pra frio na mim é too much. barriga, assim. Porque você pode ter feito 20 vezes. Dá um puta frio na barriga pra fazer amanhã. Porque, tipo, é uma E se vírgula que pode errar, desandar o negócio. e aí erra tudo, Tem né? coisa que Errou sim. um detalhe e já foi tudo embora. Exatamente. Então não é igual cozinha quente que você vai ajustando. Você põe mais sal, você põe mais água, você muda, se transforma. Não, confeitaria é aquilo e aquilo. Então você tem um pouco de emoção ali. Carol, eu quero te agradecer pela participação, disponibilidade. Como eu te falei na mensagem do convite, cara de pau a gente precisa ter, né? Especialmente nesse momento. O não a gente já carrega. Então, obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo, compartilhado um pouco da tua história. A gente vai ficar de olho nos seus próximos passos, com certeza. E, sem dúvidas, em breve a gente se encontra para tomar Gente, um pois por é, aí. fazia muito tempo. Eu nem sei a última vez que a gente se viu, na verdade. E eu adorei que você Pessoalmente, fez. não sei. Acho que foi num evento da. Ou foi num evento da Prazeres, ou foi. Eu acho que foi no evento da Prazeres, em 2017, se eu não me engano. Foi por É, aí. faz tempo. Ou bar, ou em algum bar, sei lá, no Guilhotina, talvez. Alguma coisa Ah, assim. é. Não, e a gente Pode acaba se ser. encontrando pouco, conversando pouco. E hoje eu tava nessa loucura da torta. Eu falei, gente, eu tenho essa live meia-noite. Eu falei, nossa, meu, e agora? Tal, sei o que. E, gente, de verdade, tipo, parabéns. Foi a minha live que eu fui convidada mais legal. Tipo, Obrigada. não, de verdade, assim, eu acho que essa coisa de Obrigada. você realmente, tipo, você foi, fuçou, e você achou um ponto da minha carreira, da minha história, tipo, a história do Evan Madison. E eu tava hoje, assim, eu falei, cara, tipo, ninguém vai fazer perguntas diferentes, assim, eu tô a rainha das lives. Uma pessoa hoje falou, acho que é a quinta live da Carol hoje. Eu falo, por que as pessoas não fazem perguntas diferentes pra mim? E, não, você tá, tipo, de verdade, achei muito, muito legal. Tipo, me Que deu uma bom. leveza aqui na minha noite. Ainda vou continuar lavando morangos para as minhas tortas de morango. É, mas foi Boa ótimo mesmo. trajetória. De Obrigada. Eu que te verdade. agradeço. Tenho certeza que a quem assiste essa live é a galera do trade no final, e a ideia é poder compartilhar essas coisas mesmo de serviço, essas coisas que acontecem no meio que interessam realmente pra gente. Então, a ideia é sempre essa mesmo, poder e dar risada um pouco, porque Gente, só pois falar coisa é. séria, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Eu acho que É. não é o momento pra gente ficar pirando muito em coisa séria, porque não. Só porque não. Não, é, eu acho que os Então, assuntos já estão aí, a gente já tá falando da mesma coisa o tempo inteiro, né? Então, se a gente puder é, dar uma variada, mas foi ótimo, foi super divertido. Tô aqui feliz, brigadão. animada. Aproveita, então, faça suas tortas lindas, maravilhosas, bate foto pra gente curtir Pode depois. deixar. Quero fazer um Pessoal que tá aí print. pela live, obrigada por terem Gente, acompanhado obrigada o mesmo, as primeiro amigas, bloco. os Eu vou fazer amigos. um intervalo e eu volto com o Vini Santiago, sommelier do Rio Grande do Sul, da ABS do Rio Grande do Sul. Então, quem estiver na live da Carol, quiser continuar assistindo, no meu Instagram, @GabiFrison. Carol, Segura o brigadão. papel para fazer um print. Você tem vários papéis legais. Tenho vários papéis. Pera. Tenho muitos. Tenho muitos papéis. Vamos pegar do soletrando, que é sempre muito divertido. 1, 2, 3 e. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Carol. pessoal que está aí Beijo, assistindo beijo. também. Bom trabalho aí para você. Boas tortas para você. Obrigada. Tchau, Beijo. bom Tchau, domingo. tchau. Beijo, Você beijo. também.